vamos juntos meditar rapidamente na palavra de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 1 e o versículo de número 18. Ouçam o que diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém. O que é o Evangelho? Eu acredito que essa pergunta é facilmente respondida por cada um de nós que estamos aqui hoje à noite. O que é o Evangelho? O Evangelho é o anúncio de uma boa notícia. Todo bom cristão que me ouve aqui hoje à noite pode responder esta pergunta: o que é o Evangelho? O Evangelho é o anúncio de uma boa notícia. O que é o Evangelho? O Evangelho é o anúncio de uma mensagem absolutamente simples. A mensagem do Evangelho é uma mensagem simples. Uma mensagem simples, uma mensagem básica, que constitui-se no anúncio de que Deus resolveu salvar o mundo enviando o seu Filho, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que é o Evangelho? O Evangelho é o anúncio, é a boa notícia a homens e mulheres culpados de que a culpa e a maldição foram estranguladas na cruz do Calvário. Isso é o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia para homens e mulheres afastados de Deus, distantes de Deus, por causa do pecado, que agora, depois da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós podemos ter paz com Deus, porque caiu a parede de separação, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, e pelo sangue de Jesus Cristo, nós fomos todos constituídos sacerdotes diante do Deus vivo. E no primeiro século da igreja, o mundo estava sob duas grandes influências. Do ponto de vista político, o mundo estava fortemente dominado e influenciado pelo Império Romano. Do ponto de vista filosófico, o mundo estava fortemente influenciado pela filosofia grega. E esta mensagem tão básica do Evangelho, essa mensagem tão simples, que Deus enviou Jesus, que Jesus pregou, ensinou, curou, libertou, limpou leprosos, e depois de incomodar a elite política e religiosa do seu tempo com a sua mensagem de perdão e amor, ele foi denunciado, ele foi preso, ele foi condenado, violentamente espancado e torturado, quase que até a morte, teve que carregar a sua própria cruz e foi pendurado entre dois ladrões, morrendo como um criminoso comum entre dois ladrões. Esta mensagem tão simples, tão básica, que é
a mensagem do Evangelho de que Deus usou esta morte e este sacrifício de Jesus Cristo, seu Filho, na cruz, para ser o resgate, para ser a salvação de toda a humanidade, essa mensagem tão simples e tão básica não cabia na cabeça do grego, não cabia na cabeça daquela sociedade fortemente influenciada pela filosofia grega. E então Paulo escreve esta carta aos Coríntios, esta primeira carta aos Coríntios. Diga-se de passagem, a igreja de Corinto era uma igreja fortemente influenciada por esta filosofia grega. E Paulo escreve esta primeira carta e os versículos 18 a 25, conforme eu li para vocês, Paulo faz algumas declarações que desconstrói a lógica e as categorias filosóficas de pensar do mundo daquela época, daquela sociedade e daquele contexto do primeiro século. E a primeira declaração que o apóstolo São Paulo faz aqui é a seguinte: ele diz: na loucura da palavra da cruz é revelado o poder de Deus. O poder de Deus é revelado, o poder de Deus é manifestado na loucura da palavra da cruz. Isso ele diz no versículo de número 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o quê? Que ele diz? É o poder de Deus. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. O que o sistema mundano encara como loucura, o que a lógica e as categorias filosóficas do pensamento filosófico encara, ou prega, ou entende como loucura, nós encaramos como poder de Deus. Aqui está para nós uma grande declaração do poder de Deus, porque é no conteúdo dessa mensagem que se revela o poder de Deus. Porque vejam bem, meus queridos irmãos e irmãs, a crucificação não era só horrível. A crucificação, morrer pendurado numa cruz, não era só uma morte dura, cruel, horrível, penosa, porque a cruz era, no primeiro século mesmo, um instrumento de tortura. Era o método de tortura mais temido naquele contexto, naquele tempo. A morte de cruz, o grande objetivo de morrer da morte de cruz, era que a vítima sofresse e fosse morrendo lentamente. A vítima tinha que morrer lentamente. Ela sofria muito, era muito cruel, era muito penosa, muito dolorosa a morte de cruz. Os pesquisadores dizem, inclusive, que a vítima ficava pendurada na cruz de 2 a 4 dias. Ficava pendurada na cruz de 2 a 4 dias, agonizando até morrer. A cruz não ficava muito alta, ficava uma altura relativamente baixa do chão. Os pés da vítima ali, suspenso, pendurado naquela cruz. E disse que as bestas do campo, os animais que viviam por ali, vinham nas caladas da madrugada comer os pés da vítima que estava agonizando ali, pendurado naquela cruz. Tanto é verdade que Pilatos ficou assustado. Se você ler Marcos capítulo de número 15, versículo de número 44, a Bíblia diz, segundo o relato de Marcos, que Pilatos ficou espantado quando chegou a notícia que Jesus já tinha morrido. Quando chegou a notícia, olha, ele já morreu, Pilatos ficou admirado. E ele ficou tão admirado que ele mandou chamar o centurião para confirmar para ele quantas horas fazia que Jesus tinha morrido. Ele ficou impressionado, porque a morte de cruz era horrível, dolorosa, penosa, cruel. A vítima agonizava ali de 2 a 4 dias, como já mencionei, e morria lentamente. E como eu ia dizendo, não era só uma morte horrível, não era só uma morte dolorosa. A morte de cruz era também uma morte vergonhosa. Quem morre numa cruz é um ato de vergonha terrível. O profeta, inclusive, já havia profetizado antes
que maldito todo aquele que morrer pendurado no madeiro. Então Jesus assumiu a nossa maldição, assumiu a nossa culpa, assumiu a nossa vergonha, ele suportou a vergonha da cruz, suportou a nossa vergonha, assumiu esta vergonha, e lá na cruz, entre dois ladrões, pregado estava o nosso Cristo amado, enfrentando a dor física e a dor da vergonha, está exposto entre dois ladrões. Então pensem comigo aqui, pregar lá no primeiro século, pregar que um andarilho criado em Nazaré, eu sempre repito isso nas minhas pregações, que Nazaré, segundo alguns pesquisadores, nos dias em que Jesus viveu por lá, Nazaré era um precário vilarejo, embora a Bíblia chama de cidade de Nazaré, mas Nazaré era um precário vilarejo, era uma aldeia que não tinha mais do que 90 casas, e os seus moradores eram vistos sob suspeita pelos seus contemporâneos. Lembram de Natanael? Quando Jesus foi apresentado a ele, ele perguntou o que mesmo? Vem porventura alguma coisa boa de Nazaré? Então, pregar que um andarilho criado em Nazaré, naquele vilarejo que não tinha mais do que 90 casas, cujos moradores eram vistos sob suspeitas pelos seus contemporâneos, este pregador que incomodou o palácio, este pregador de Nazaré, que andou entre os pobres e terminou morto, pendurado em uma cruz, e dizer que ele era o Messias, isto só podia soar uma loucura mesmo, isso é louco. Isso não, na cabeça do grego isso não é concebível, ele não consegue compreender, isso era inadmissível. Esta era uma mensagem absolutamente ridícula, tola, louca, mas é aí, meus queridos irmãos e irmãs, que está a mais nobre de todas as mensagens. É aí que se revela o grande e poderoso ato de amor de Deus. Na loucura e na fraqueza da mensagem da cruz, é aberta, é escancarada a porta para a salvação. E o autor da carta aos Hebreus disse que ele nos consagrou, pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário, um novo e vivo caminho pelos quais nós temos livre acesso à presença do Deus Pai maravilhoso. Nesta louca mensagem da cruz, nós encontramos a mais nobre e a mais extraordinária de todas as mensagens, qual seja a mensagem de que nós fomos salvos pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Segundo, Paulo declara para nós em segundo lugar, a loucura da mensagem da cruz. A loucura da mensagem da cruz reduz a nada a sabedoria do mundo. Toda a sabedoria do mundo, todo conhecimento mundano, toda a filosofia, toda a construção teológica e todos os meandros da teologia e da filosofia, a loucura da mensagem da cruz reduz isso a nada, reduz isto a pó. Isso ele diz nos versículos 19 a 21. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. No versículo de número 19, o apóstolo São Paulo cita o texto de Isaías. Isso que ele diz aqui no versículo 19 é uma referência a Isaías, capítulo de número 29 e o versículo de número 14. Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. E Paulo cita esta referência de Isaías, mostrando que Deus reprovou a sabedoria humana. E quando ele diz que Deus reprova a sabedoria humana,
tanto na citação de Isaías, como na argumentação dele aqui, escrevendo esta carta, ele não está dizendo que Deus é contra a ciência, por exemplo. Não, Deus não é contra a ciência. Sabe esse velho debate, fé e ciência? Deus não é contra a ciência. Pelo contrário, foi Ele quem criou. Foi Ele. A ciência, na verdade, não cria nada. A ciência só descobre. Ele já criou. Deus já criou tudo. Deus já fez tudo. Deus é o autor de tudo. Deus não é contra a ciência. Foi Ele quem criou. Deus não é contra a sabedoria, o conhecimento humano. Então agora eu estou fazendo faculdade, estou lá no segundo semestre de filosofia, então vou ter que trancar minha faculdade, então vou ter que trancar porque eu estou agora fazendo sociologia, então eu vou ter que trancar. Não faça isso, continue estudando. Não é isso que ele está dizendo aqui. Quando ele diz, no versículo de número 19, numa referência a Isaías: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Ele está dizendo o seguinte: você vai conhecer Deus pessoalmente, você vai ter uma relação pessoal com Deus, de conhecimento de Deus, mas não é pelos métodos e pelas categorias do conhecimento humano, nem da filosofia humana. E aí eu preciso abrir aqui um parênteses, para ficar melhor, para nós compreendermos melhor isso aqui, e chamar você para abrir aí a sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo João, capítulo de número 18, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo de número 18, versículo de número 33, que é basicamente um diálogo aqui entre Pilatos e Jesus. Na verdade, Jesus estava no interrogatório, Pilatos estava interrogando Jesus, e o versículo 33 do capítulo 18 de João diz: tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Grife bem esta palavra aí. A fim de dar testemunho da verdade. Grife a palavra verdade. Aí ele diz: todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Aí parece haver uma pausa, e o texto termina, o versículo 38 termina assim: tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Eu acho isso aqui impressionante. Sabe por quê? Porque Pilatos, de forma irônica e debochada, olha para Jesus e pergunta: que é a verdade? Porque Pilatos compreende que verdade, segundo as categorias filosóficas gregas, verdade, o que era verdade na perspectiva grega, no mundo do primeiro século? Verdade, por exemplo, se você conseguir saber tudo sobre este celular, tudo, você conseguir conhecer tudo a respeito desse celular, quem fez, como fez, quantas mãos trabalharam aqui, projeto, desenho, desde o projeto até o produto finalizado, você souber tudo sobre esse celular, então você tem toda a verdade sobre este celular. Este é o conceito grego de verdade, lá no primeiro século. Na Idade Média, vocês sabem muito bem que a verdade tinha que se submeter ao crivo da igreja romana, que falava em nome de Deus. Então, se a igreja romana, por exemplo, diz assim: esse celular é a verdade,
amém. Todo mundo fala amém, ninguém vai questionar, porque se você questionar, você vai para a fogueira. Então é presumível que você não vai questionar. Aí vem a modernidade. Com a modernidade, com a razão, com o iluminismo, com a ciência, com o conhecimento científico, a verdade tem que se submeter ao crivo da ciência. Você diz assim, o celular é a verdade? Então me prove cientificamente, eu preciso de uma prova científica. A modernidade exige prova científica. Já na pós-modernidade, se eu digo assim, esse celular é a verdade, você dá de ombros e diz assim, e daí? Problema seu. Porque na pós-modernidade, o que manda é a subjetividade humana. Na pós-modernidade é subjetivo. O que é verdade para mim pode não ser verdade para você. O que é verdade para você pode não ser verdade para mim. Isso é a subjetividade humana é um dos pilares da pós-modernidade. Então vamos lá, recapitulando. Se no primeiro século, conceito de verdade tem que se submeter ao crivo da filosofia grega. Se na Idade Média, conceito de verdade tem que se submeter ao crivo da igreja romana que fala em nome de Deus. Se na modernidade, a verdade tem que se submeter aos testes e às provas da ciência. Se na pós-modernidade, a verdade tem que passar pela subjetividade humana, no Evangelho, o que é a verdade? No Evangelho, a verdade não passa pelo teste da filosofia. No Evangelho, a verdade não se submete às provas científicas. No Evangelho, a verdade não depende da aprovação da igreja romana. No Evangelho, a verdade não depende das provas e das categorias como pensa a filosofia e a teologia, porque no Evangelho, verdade não é conceito filosófico, verdade não é um teste científico, verdade não é a aprovação da igreja romana. No Evangelho, verdade é a pessoa bendita de Jesus Cristo nosso Senhor. Ele é a verdade, por isso ele mesmo declarou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quando ele disse conhecereis a verdade, não é conhecer as estruturas e como funcionam as engrenagens filosóficas humanas. Quando ele disse conhecereis a verdade, ele estava dizendo conhecereis a mim, porque eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo é a verdade. Então, quando Pilatos pergunta que é a verdade, que eu disse aqui que parece haver uma pausa, e Pilatos então sai da presença de Jesus, e voltando-se para os judeus diz, eu não acho nele crime algum. Foi como se Pilatos tivesse se perdido no olhar de Jesus. Que é a verdade? Ele se perdeu no olhar de Jesus, ele estava diante da verdade encarnada. A verdade, verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade, a glória do unigênito do Pai. Então, Deus não é provado num tubo de laboratório, em experimentos científicos. A mensagem da cruz não passa e não se submete ao crivo da filosofia. A mensagem da cruz não precisa da aprovação dos teólogos. E Paulo vai sintetizar isso para nós de forma gloriosa. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 1 a 4. Paulo diz, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Então o que Paulo faz aqui? Ele chama o sábio, ele chama o escriba, ele chama o inquiridor do século,
As três expressões que descrevem os que são cultos e perspicazes, conforme o mundo os considera sábio. Paulo chama os três para o desafio e pergunta, e desafia eles. Diz aí, sábio, você que é especialista. Diz aí, escriba, você que é o intérprete, o escritor. Diz aí, polemista, você que gosta de polemizar, de filosofar, de argumentar. Respondam-me. Por meio de seus estudos da sabedoria humana, vocês chegaram a conhecer Deus de maneira pessoal? Conseguiram? Não! Porque só há um meio de se achegar a Deus, por Jesus Cristo e pela fé. Porque Hebreus 11:6 está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. E quando o texto diz que sem fé é impossível agradar a Deus, será que é porque Deus fica triste e chateado quando a gente está sem fé? Será que é isso? O que o senhor tem aí, Deus? O senhor está todo tristinho. É que a minha igreja está sem fé. É isso? Não. Claro que não. Quando o texto diz sem fé é impossível agradar a Deus, é porque não há outro caminho. Não há outro caminho de se aproximar de Deus se não for pela fé. E aí ele completa o texto dizendo: porque aquele que se aproxima de Deus deu uma prova científica que ele existe, é isso? Aquele que se aproxima de Deus, traga aí uma boa argumentação filosófica e teológica. Aquele que se aproxima de Deus, prove aí cientificamente que ele existe, é isso? Não! Aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Louvado seja o nome do Senhor. E por último, Paulo declara: a loucura da mensagem da cruz frustra a expectativa do sistema humano, do sistema mundano. Versículo 22. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. A ênfase dos judeus era sobre os sinais miraculosos, e a cruz parece ser um tropeço ou uma fraqueza. A história de Israel, vocês sabem disso, é repleta de sinais miraculosos, desde o êxodo do Egito até os dias dos profetas Elias e Eliseu. Quando Jesus estava ministrando na terra, os líderes judeus pediram repetidamente que ele desse um sinal do céu, mas ele se recusou todas as vezes. E a gente pode conferir isso em Mateus 12, 38 e 39, eu não vou ler, mas você pode anotar aí. Mateus 16, versículos 1 a 4. Herodes queria que ele desse um sinal, queria ver um sinal, conforme Lucas 23, versículo 8. Os próprios discípulos pensavam em poder numa categoria político-estatal, conforme Atos, versículo 1 e 6. E pelo fato dos judeus estarem à procura do poder e da glória, tropeçaram na fraqueza da cruz. Por quê? Como era possível crer num carpinteiro desempregado que morreu vergonhosamente em uma cruz como um criminoso comum? Como era possível isto? Entretanto, o evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos capítulo 1, versículo 16. Eu não me envergonho do evangelho de Cristo Jesus, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E na fraqueza de Deus, a fraqueza de Deus na cruz é mais forte do que os homens, conforme ele diz no versículo de número 25. Porque o poder de Jesus passa pela cruz. Senhores e senhoras, moços e rapazes que me ouvem hoje à noite, o poder de Jesus passa pela cruz. A cruz é o centro, o resto é circunferência. A cruz é o ápice da história. A cruz é o clímax da história. A cruz é o centro do universo. Isto porque ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. A cruz de Cristo não pode ser escondida e nem ocultada pela igreja. Pelo contrário, a igreja precisa fazer da cruz a sua glória, porque na cruz ele venceu o inferno. Na cruz ele desbaratou
venceu Satanás, na cruz ele humilhou o poder das trevas, na cruz ele nos salvou, na cruz ele nos resgatou, na cruz ele nos perdoou, na cruz ele triunfou, na cruz ele venceu a morte, na cruz ele venceu o pecado, na cruz, na cruz, na cruz, na cruz, Cristo venceu, louvado seja o seu nome, na cruz ele venceu. A cruz é o centro, o resto é periferia. A cruz de Jesus. E é por isso que eu não me canso de cantar, e é um dos cânticos da harpa que mais enche o meu coração de alegria. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei